Liga ponta direita. Defesa direita, ponta esquerda. Tem que ir do lado esquerdo. Bem, ajuda de salvação nacional. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Saudações sportinguistas, fim de semana. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vimos aqui hoje sem grandes, como é que eu ia dizer, sem explicações ou sem grandes complicações de dizer ao que vimos. Se calhar algumas coisas já ouviram, mas vamos tentar explicar assim, de uma forma um pouco mais próxima porque é que a gente está aqui e porque é que nos decidimos candidatar nestas eleições enfim, que vão ocorrer no dia 8. Como todos vocês sabem, e que espero que, sinceramente, todos que possam ir votar, porque isso acho que é importante para o nosso clube. Eu nunca pensei me candidatar a presidente do Sporting. Tentei sempre ajudar o Sporting com todos os presidentes, dentro das minhas possibilidades, fossem eles quais fossem. Achei sempre que um dos problemas do Sporting era, e continuo a achar que é o maior problema que a gente tem, estas divisões uns contra os outros, e os presidentes de um lado, presidentes ou sportinguistas de um género, sportinguistas do outro. Eu acho que o Sporting é só um e portanto tentei o fazer. Cada vez que ajudava ou tentava ajudar alguém era criticado pelos outros, quando ajudava aos outros era criticado pelos primeiros, enfim. Mas isso já me habituei. Para mim o mais importante era o Sporting. Era o Sporting. Era e é. E será. Nunca pude ser candidato a presidente do Sporting por causa das minhas funções, eram absolutamente incompatíveis. E nesta fase da minha vida, que depois tudo o que se passou, que eu não escondo, não tenho problema nenhum, já disse várias vezes que se quiserem falar disso, falam à vontade. Quando os argumentos sobre o assunto principal, que é o Sporting, já se esgotou, já não tem argumentos, podem vir com os ataques pessoais que quiserem, que eu estou marimbando, tenho a minha consciência completamente tranquila e, além disso, não faço ataques pessoais, e já me vieram contar histórias horríveis de outros candidatos, não faço isso. Prometi que faria uma campanha elevada e civilizada, somos todos sportinguistas e os meus concorrentes também são. Não tenho qualquer dúvida que eles são sportinguistas, não vou fazer ataques. Os atos ficam com ataques pessoais. Obviamente que discutirei o futuro do Sporting, porque é que eu acho que sou melhor que eles, e eles têm todo o direito de dizer porque é que acham que são melhores que nós, mas não o for pessoal, isso não farei. Mas estávamos a dizer porque é que decidimos avançar. Pois eu, aqui à semelhança do Zé Eduardo e de outros, apoiámos o Pedro Carvalho, o que me levou logo uma bateria de insultos de todo o lado dos croquetes, não é? Eles estavam do lado contrário, e apoiámos porque achámos que naquela primeira fase, enfim, ele falará por ele, mas ele estava a fazer um trabalho positivo, porque no fundo eu estava no Conselho Fiscal com o engenheiro Luís Domingos Lopes, que correu bastante mal a sua presidência, como vocês sabem. E, portanto, nós nessa altura já estávamos, e eu estava no banco, um dos bancos que estavam a fazer a reestruturação, enfim, bancária de toda a situação do Sporting, mas que, devido aos acontecimentos que se passaram com o Domingos Lopes, não foi possível terminar. E depois, quando o Dr. Bruno Carvalho foi eleito, que eu fui apoiante dele, nem votei nele, nem no José Conselho, não votei em ninguém, mas isso não interessa muito. A gente continuou a trabalhar com o Sporting e eu aí comecei, nos contactos que comecei a ter com ele e com a equipe dele, depois comecei a achar que ele estava a fazer, independentemente de umas características um bocadinho especiais, nessa altura não tão evidentes como infelizmente hoje em dia, nestes últimos anos ou meses, mas enfim, ele era um homem trabalhador e tinha uma equipe que queria fazer as coisas, e a gente de facto concluiu a reestruturação financeira, as coisas começaram a correr melhor no Sporting. O Sporting começou a conseguir uma coisa que já não fazia há muito tempo,
que era aproximar-se dos rivais. O Sporting estava longe dos rivais em muitos aspectos, sua capacidade financeira, enfim, todos os fóruns onde, enfim, futebol, nas ligas, nas federações, etc. Portanto, ele estava a fazer um trabalho positivo e, portanto, quando foram as últimas eleições, eu resolvi apoiar o Dr. Bruno Carvalho e até fui eleito para o Conselho de Unido, que é a semelhança do Zé Eduardo, na lista dele. E depois, pronto, passou-se. Não sei se foi o poder que lhe subiu à cabeça, se foi outras coisas, não vou fazer considerações do que for pessoal, não vou aqui fazer análises, mas enfim, vocês sabem todos, como sportinguistas que são, que infelizmente depois teve esta evolução que se foi agravando pouco a pouco e que terminou nestes últimos meses, antes do final da época, na situação que sabem. E esses acontecimentos deixou o Sporting numa situação perigosíssima, de quase insolvência, por causa das rescisões, por causa de tudo que vocês sabem, não vamos agora analisar isso, porque vocês sabem tão bem ou melhor que nós. Nessa altura, quando vocês, sócios e sportingistas, decidiram destituir por justa causa, aqueles que decidiram, alguns não fizeram assim, a direção anterior, cerca de 71% dos votos, foram convocadas as eleições e eu já não estava numa função que me impedia de me candidatar, mesmo assim estive em observação para ver se havia alguma candidatura que me desse garantia a mim e outras pessoas, nomeadamente ao Zé Eduardo, mas também outras pessoas, capacidade para enfrentar a situação e para poder gerir o Sporting. E, infelizmente, enfim, a nossa opinião, que eu sei que é discutível e que muitos podem não concordar, mas nós, na nossa opinião, achamos que, de facto, todas as outras candidaturas, e são muitas, nessa altura ainda não tinham aparecido algumas, como deste Dr. Rui Rego, nem tinha aparecido a candidatura do Sr. Fernando Tavares Pereira, enfim, mas daquelas que a gente, na altura, já eram candidatos, nós achámos que nenhuma tinha capacidade para gerir o clube, enfim, mesmo numa situação mais normal, muito menos na situação em que o clube estava. É preciso perceber o seguinte. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, quando estão fora, acham que o Sporting é um clube, temos aqui o futebol, temos modalidade. O Sporting é uma realidade empresarial hoje em dia muito grande. Tem milhares de atletas, milhares de funcionários, dezenas de empresas, grandes responsabilidades com os fornecedores, com tudo. Eu sei que as pessoas querem ouvir falar de futebol e querem ser campeãs, mas para isso é preciso ter uma estrutura, é preciso ter uma organização, é preciso ter uma capacidade de gestão, é preciso ter experiência, é preciso ter passado por dificuldades, é preciso ter sabido ultrapassar as dificuldades na vida, etc, etc, etc. Portanto, na altura, ainda tentámos ver se convencíamos outras pessoas, nós achávamos que tivessem essa capacidade a candidatar-se e nós apoiaríamos, mas isso não foi possível e, portanto, decidimos avançar para nos candidatarmos. De facto, achamos que o Sporting se tem mais um revés nesta altura. Um revés do ponto de vista de uma crise diretiva, e depois é possível, se isso acontecer, voltará os fantasmas do passado, será muito provável. Nós achamos que devíamos nos candidatar e aqui estamos. Com toda a humildade, porque achamos que estamos a prestar um serviço ao clube. Se formos eleitos, como esperamos, não viemos para perder, mas se formos eleitos, faremos o nosso melhor. Se não formos, vamos nos retirar com toda a certeza que tentamos, no fundo, prestar um serviço ao clube. E para não ser muito longo, quero dizer o seguinte: a realidade não é fácil. Sem dinheiro não há equipes competitivas de futebol. O clube está francamente desorganizado, não está muito bem gerido, não há controle orçamental, há coisas incompreensíveis.
Coisas que até se criticaram no passado a outros presidentes. Foram contratados mais de 160 jogadores em 5 anos. Temos mais de 80 jogadores séniores profissionais, o que é absolutamente incrível. Para que é que a gente tem 80 e tal jogadores? Estamos a falar de jogadores séniores. Bom, temos uns gastos absolutamente brutais e, portanto, a relação entre as despesas e os custos e os resultados esportivos é fraquíssima. Tivemos, nestes últimos anos, uns resultados desportivos fracos, porque, no fundo, começámos por um 7º lugar, depois já tive a oportunidade de dizer isto, infelizmente, enfim, para a nossa mágoa, o Benfica realizou o primeiro tetra da sua história. Nós nunca tínhamos deixado, aqueles que sabem da história do Sporting sabem que houve muitas séries que o Benfica foi tricampeão, e o Sporting, que era na altura o único clube que era tetracampeão, nunca deixou o Benfica ser tetracampeão até esta fase, e agora demos mais perdemos mais um título para o Futebol Clube Porto, que se foi distanciando. Portanto, a nossa performance é muito má do ponto de vista da relação do dinheiro que se tem gasto. O ano passado, eu já tive a oportunidade de dizer, gastou-se mais de 100 milhões de euros. E, para vocês terem uma ideia, eu também disse isto, com o Leonardo Jardim gastámos pouco mais de 20. E ficámos em 2º lugar. O ano passado gastámos 100 e ficámos em 3º. E, portanto, enfim, obviamente, ajudados por todos os acontecimentos que se verificaram mesmo antes de Alcochete, da história talvez mais negra, a página mais negra da nossa história. E, portanto, o que nós vimos dizer é o seguinte, e é isto que é para mim a parte mais importante para aquilo que eu vos queria dizer, depois para responder às vossas perguntas. O Sporting já teve melhores equipes que o Benfica e que o Porto. O Sporting já teve melhores treinadores que o Benfica e que o Porto. O Jorge Jesus, para mim, era o melhor treinador de todos os treinadores que estavam a treinar os grandes. E não ganhamos. Não ganhamos e não ganhamos há 16 anos. Portanto, isto não é um problema nem de jogadores, nem de treinadores, nem daquelas coisas todas que a gente vê na televisão e que a gente não vem para aqui hoje vos mostrar, os organigramas, umas flechas, uns palácios não sei de quê, e mais umas academias não sei de que mais, quando é por cima temos que ver se conseguimos ter dinheiro para poder gerir os custos do Sporting durante a temporada. O Sporting falta-lhe liderança, falta-lhe capacidade de gestão, capacidade de coesão e conseguir, com um balneário que seja bem blindado, enfim, acompanhando os jogadores nos bons momentos, mas sobretudo nos maus. Não tinha alguém que dizia que, quando o Porto foi jogar ao Alvalade, e nós eliminámos o Porto, tínhamos à final da Taça Portugal, pois foi o que vocês sabem, que isso aconteceu porque o Marcano falhou um penalti, ou mandou a bola ao poste, se não estou em erro, e portanto nós na decisão de penaltis eliminámos o Porto. Mas a primeira coisa que o Presidente Pinto da Costa fez foi chegar ao balneário e apoiar o Marcano. E dar-lhe um abraço e dizer que contava com ele, etc. Portanto, o que é fundamental é exatamente saber apoiar os jogadores nos momentos difíceis, não é? Nos momentos fáceis. E é um facto, nós nestes últimos anos, 16 anos, e depois também há o fenómeno da fora das 4 linhas, isso está a começar a acabar, porque há muitas coisas que estão a ajudar a acabar com isso. Mas nós nos últimos 16 anos não ganhámos e o nosso principal adversário foi internamente dentro do Sporting. Falta de coesão, lutas permanentes internas, estruturas mal geridas, pouca eficiência, falta de profissionalismo na estrutura, muitas vezes falta de exigência, escolhe-se esta pessoa porque é amigo, ou não sei o quê, ou isto ou aquilo. Eu, quando fiz as listas, tive esta sensação que mostra bem o que é o Sporting. Eu ainda ontem disse isto na televisão. Você escolheu esta pessoa. Então já não voto em si. Mas não, esta pessoa nem penso nisso. Então não voto em si.
Mas então, e se eu puser aquela? Não, essa já voto, mas aparece uma outra pessoa a dizer, você vai por aquela, então não vote em si, também não vote em si. Isto é o Sporting. Isto é, hoje em dia, a realidade do Sporting de Portugal. É esta. E, portanto, eu espero que a gente consiga ter a capacidade de se ganhar como esperamos, de acabar com isto. Eu sei que isto também tem a ver com o facto de não ganharmos. Mas o Porto teve 4 anos sem ganhar e não se passou nada disto. Não se viu isto. Porquê? Porque o Porto tem uma liderança forte. Estamos ou não? Tem. Aliás, o problema do Porto é no dia em que deixar de poder ter esta liderança. E, portanto, é isto que nós dizemos. E nós, com todo o respeito pelos outros concorrentes, nós não reconhecemos em nenhum essa capacidade. É a nossa interpretação. É claro que não será com certeza de muitos dos sportinguistas, mas é a nossa. Nós achamos que não há essa capacidade de liderança. E muitas vezes não é por ser muito novo, porque há pessoas novas que têm capacidade de liderança, não se tem essa capacidade. As pessoas, todas elas têm o seu perfil, mas para fazer umas coisas na vida, outras para fazer outras. E, portanto, inclusive, acho que, quero-vos dizer, não quero ser muito forte, há uma certa inconsciência. Que as pessoas não perceberam as dificuldades com que a gente tem, muitos dos meus concorrentes, a sensação que eu tenho, porque eu sei o que é ter necessidades de tesouraria na casa das centenas de milhões de euros, eu acho que as pessoas estão a subavaliar aquilo que é preciso fazer e a capacidade para o fazer e para o concretizar. É claro que em campanha pode-se dizer imensas coisas e fazer gráficos muito bonitos e apresentar balões e mais as festas e as meninas bonitas, o que vocês quiserem. Mas não chega. É preciso depois, no dia 9 de setembro, por isso é que nós falámos muito da nossa candidatura, é o dia 9 de setembro, não é o dia 8, é depois começar a entregar. E para poder voltar a ser campeão de uma forma sustentada, é preciso resolver os problemas que temos e é preciso ter uma equipe que saiba liderar. E não é preciso ser especialista de futebol. Ontem também tentei explicar isto. Eu não vou treinar com uma equipe de futebol. Não vou. Nem vou pedir a um treinador de futebol que venha dirigir um clube. É impossível. Não consegue. Portanto, cada um no seu lugar. E, portanto, nós temos é que ter pessoas como o José Eduardo, no futebol, o Jorge Gorita nas modalidades e outros, o Seferino e outros, pessoas com grande experiência que depois, na sua estrutura, uma estrutura compacta, não é preciso ser muito grande, extremamente eficiente e profissional, consiga atingir os nossos objetivos. Eu, aliás, está aqui um grande amigo meu, que é muito amigo do Presidente do Real Madrid, o Sr. Florentino Pérez. O Sr. Florentino Pérez, que eu saiba, não percebe nada, não é um especialista de futebol. Não é o Sr. Florentino Pérez que vai dizer aos treinadores do Real Madrid que se deve jogar em 4-3-3, ou em 4-4-2, ou em 4-2-3-1, e se os laterais devem subir desta maneira ou daquela, ou fazer diagonais, nem vai para o balneário respirar balneário, coisa nenhuma. Isso é ridículo, esses argumentos. Absolutamente ridículo. Porque o que o Sr. Florentino Pérez sabe é dirigir o Real Madrid. Com os resultados que nós sabemos. Foi a primeira equipe na história do futebol mundial que conseguiu atingir 3 ligas de campeões europeus seguidas. Portanto, é isso que nós pretendemos trazer para o Sporting. É esta a nossa mensagem. Pode não ter as atrações de umas coisas, de umas propagandas, que isso para mim o que eu vejo aí nos concorrentes é propaganda. Não é capacidade de fazer as coisas. Agora, os senhores, como é óbvio, eu não pretendo ser dono da verdade, irão interpretar, irão avaliar, irão saber e transmitir para outros, sportinguistas, o que é que acham, irão fazer a vossa avaliação. Isto é, sinceramente, o meu pensamento. E terminarei para vos dizer o seguinte. Não viemos aqui para não ganhar, mas eu não tenho qualquer receio de não ganhar. Nenhum. Se não ganhar, a pessoa que ganhar será o meu presidente, porque eu não aplico o contrário aos outros do que
que eu espero para mim, que é exatamente este grande problema da falta de coesão. Portanto, se eu não ganhar, a pessoa que ganhar será o meu presidente. E eu acho que fiz a minha obrigação, fizemos a nossa obrigação, dizemos ao que vínhamos e para o que vínhamos, portanto, como é que achamos que se deve resolver estes problemas. E é isto que eu vos tenho para dizer e estarei à vossa disposição para responder a qualquer pergunta vossa, mas agora passarei aqui o microfone ao Zé Eduardo e depois ao Jorge também para vos dizer umas palavras agora mais sobre as áreas que vos interessam também muito, como é óbvio, que é o caso do futebol e das modalidades, apesar que também me parece que não vão ser eles os treinadores. Mas pronto, mas tenho a certeza que saberão escolher comigo agora vão escolher o Zé Pezé, tem que ser, e se um dia tivermos que mudar de treinador, se não seria muito bom, porque a coisa não tinha corrido muito bem, serão eles connosco que irão escolher com certeza os treinadores. Mas eu passarei agora a palavra ao Zé Eduardo e muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite, Sr. Presidente. Não, ainda não sou. É o meu Presidente. Uma palavra primeira para as senhoras aqui presentes. É sempre bom termos sportinguistas, que são as senhoras mais bonitas que nós temos dentro dos clubes de futebol em Portugal. Aos senhores adeptos, aos senhores sócios e à comunicação social, também boa noite. Agradecer naturalmente a vossa presença e permitam, porque pouco mais haverá que acrescentar, para além daquilo que o Dr. José Maria Rites já me disse, que conte uma pequeníssima história da minha vida que começou exatamente aqui em Torres Vedras. Ou seja, quando eu tinha 17 anos, fiz o meu primeiro jogo como federado, na altura dizia-se assim, federado aqui em Torres Vedras. Eu representava na altura onde comecei o Atlético Clube de Portugal. E o jogo no campo pelado, aqui no campo do Torriense, e estava a chover, a bola era muito mais pesada que estas agora, quando batia na cabeça nós ficávamos aqui com os laivozinhos aqui na testa, da areia, que até deixava aqui uns pinguinhos de sangue, e jogámos muitíssimo bem, peço desculpa, mas o Atlético até ganhou 1-0, eu fiz um grande jogo, lembro-me disso, mas passa a modéstia, e o engraçado é que no final do jogo tivemos um prémio de jogo. Prémio de jogo de 50 escudos. Primeiro prémio de jogo que eu tive na minha vida. Eu lembro-me que na altura, porque sempre foi o meu sonho ser jogador de futebol, lembro-me que na altura beijei a nota e disse: este é o primeiro dinheiro que eu ia ganhar no futebol. E foi aqui em Torres Vedras. Bom, jamais pensaria, passados 40 anos, que estaria aqui envolvido nesta loucura de uma campanha eleitoral, que é uma coisa que não passava pela cabeça, nunca fez parte enfim, de sonhos. Poder ser presidente ou vice-presidente, ou ser, seja que cargo for, num clube com a grandeza do Sporting, é natural, é um grande orgulho. Não se escande. Pertencer a este grande clube é uma coisa extraordinária. Agora, o conforto que nós temos na nossa vida pessoal, diz assim, mas para que é que me vou meter nesta trabalheira? Eu agora em casa estou sozinho, a empregada foi de férias, a família também não tem que estar a sofrer com as minhas loucuras, e também foi de férias, estou sozinho, mais os cães, e portanto, mas o amor ao Sporting. O amor ao Sporting realmente faz com que possamos andar a correr atrás disto. E quando o Dr. José Maria Ricciardi, que tem um amor ilimitado, que pede messas a qualquer sportingista, me telefonou a convencer-me, eu fui resistindo, eu no outro dia disse, bem, ele telefonou-me quase a chorar, bem, ele não me telefonou a mim, quase a chorar por causa de mim, obviamente que eu não tenho esse valor, mas é o amor ao Sporting. Temos que avançar, porque senão nós temos que salvar o nosso clube. Fundamentalmente foi isto. É evidente que quando nós dizemos salvar o nosso clube, não estamos a pôr em causa a eventual valia das pessoas que se posicionam também para apresentar propostas, ou que já estão a apresentar propostas. Mas a verdade é que nós, no Sporting Clube Portugal, face aos últimos tempos, estamos órfãos de um presidente com esta dimensão. Nós precisamos de um presidente com perfil europeu.
Este homem que está aqui ao meu lado esquerdo é um homem com um perfil que ultrapassa Portugal. Perdoem-me, se calhar, o exagero, mas eu acho que não é exagero. Eu tenho convivido com ele agora, ultimamente, não direi 24 horas, mas muito próximo disso. É um senhor. E é um senhor que ama verdadeiramente o Sporting. E este homem arrasta-nos, a nós, os que estamos aqui na mesa, a todos os sportinguistas, e só aqueles que realmente não conseguirem pensar como deve ser é que podem pensar de forma contrária, já vos digo. Porque ai de nós, que o Sporting no dia 8 de setembro caia nas mãos, que não seja deste líder que eu tenho aqui ao meu lado esquerdo. Ai de nós. Conforme ele disse, não vale a pena estarmos aqui a elencar, porque todos nós somos muito sábios em todas as matérias, mas a verdade é unicamente esta. O Sporting tem um problema gravíssimo, que é um problema financeiro. Problema gravíssimo que não pode estar à mercê de amadores ou de pessoas menos habilitadas para gerir esta contingência, que é uma contingência que está acima de tudo. Nós podemos todos prometer que vamos ser campeões de Berlim, de futebol, de handball, de basquetebol, tudo. Porque isso é fácil de dizer. Difícil, eu falo-vos que também sou empresário, tenho empresas, difícil é gerir e saber gerir esta grande dificuldade que nós temos entre nós. E isso, perdoem-me, dentro do leque de candidatos que nós temos, neste momento, que pretendem gerir o clube a partir de 8 de setembro, só há uma pessoa. Chama-se José Maria Ricciardi. Poderemos falar sobre futebol quando quiserem, dentro de momentos. Eu não queria dizer muito mais do que isto. Continuo também, eu perfilho as palavras do Dr. José Maria Ricciardi, dizer-vos que penso que seria, ou é perigoso, prometer-vos, seja o que for, para além do que realmente nós apresentamos, conhecimento e maturidade. E é isso que o Sporting precisa nesta altura. Conhecimento e maturidade. E esse conhecimento e maturidade que fez com que Sousa Sintra nos tivesse salvo numa primeira análise. Numa grande dificuldade. Num caos, num buraco em que nós estávamos metidos. É conhecimento e maturidade. E reparem que ele, ao fim e ao cabo, é um homem tão simples quanto nós. É um homem que apareceu com a simplicidade das coisas grandes. E a verdade é que foi resolvendo e está a resolver uma série de situações que é bom não termos memória curta. Há um mês e meio se nos apresentava como completamente impossível de resolver. Passo a palavra, e depois naturalmente estarei ao vosso dispor também, qualquer questão. Passo a palavra ao meu colega candidato à vice-presidência, Coronel Jorge Gorita, que realmente é uma pessoa, para além do Zefirino Dualta, vice-presidente, e o nosso vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, figura de enorme prestígio, igualmente, o engenheiro João Proença, mas passo a palavra ao Coronel Jorge Gorita. Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer estar aqui neste meio. É um prazer poder dar-vos aqui algumas palavras. É muito difícil para mim falar após aqui o nosso líder, o nosso presidente, e depois destas palavras do Zé Eduardo, que efetivamente tem uma história a contar, tem uma história que é o início da época futebolística dele, ou seja, como federado. E a mim, que fui arrastado neste turbilhão com estas duas pessoas que me estão aqui do meu lado direito, o nosso futuro presidente, que é um líder por excelência, um homem com uma capacidade que sou eu para colocar algumas palavras relativamente à sua postura, ao seu passado, a tudo aquilo que ele pode vir a dar-nos, a nós, sportinguistas, para salvar o nosso Sporting, que sou eu para acrescentar seja aquilo que for. O Zé Eduardo, uma pessoa também super conhecida no mundo do futebol e no mundo do Sporting, é mais outro elemento que não tem palavras.
eu sou aquele que sou menos conhecido no meio deste grupo. Algumas pessoas que estão aqui conhecem-me. E aquilo que eu posso acrescentar neste pressuposto que é nosso, estarmos aqui com o pressuposto de virmos a tomar as rédeas do nosso querido clube, assenta só em 2 ou 3 palavras. Nós temos capacidade de gestão, temos capacidade de gerir e dirigir, de comandar e de levar o nosso Sporting a bom porto. Porque temos um líder, que é o Dr. José Maria Recheada, que é, sem dúvida, dentro dos candidatos que existem, a única pessoa que eu consigo rever e ver capacidade de gestão, capacidade de nos aglutinar atrás de um objetivo, que é salvar o Sporting. Porque neste momento fala-se mesmo, e é verdade, em salvar o Sporting. Para a maior parte dos comuns sportinguistas, pode não terem a noção de como é que estão as finanças do Sporting. Esse é o primeiro e o pior cenário que existe, é a parte financeira. O resto, como sugere Eduardo, o futebol é uma questão de ter capacidade de gerir, de saber escolher as pessoas certas, de controlar os orçamentos e de olharmos para a nossa formação. As modalidades, como todos sabem, andamos todos felizes da vida porque nunca se passou a ter um ano como tivemos no último ano. Fomos campeões praticamente em tudo. Em termos de modalidades de pavilhão, limpámos tudo. O custo disso já foi evidenciado em várias notícias, em várias situações. A nossa postura vai ser também manter, ou seja, a equipa que ganha tem que se manter, não se pode mudar. Mas vamos manter e vamos continuar a ganhar, mas com um critério, com um rigor orçamental, nada comparado com aquilo que existe. Por isso, queremos ser campeões no futebol. O futebol, temos de ser campeões. Essa é a nossa também promessa, como o nosso futuro Presidente já disse, com bem assentos na terra, de uma forma sustentada. Porque o futebol é o nosso core business. Mas não vamos nos esquecer das modalidades. Porque as modalidades é a alma do Sporting. E a alma do Sporting nós temos que manter bem viva. Era isto que eu vos queria dizer. E estou muito grato por estar aqui e estarei ao disponível também para qualquer questão que me queiram colocar. Passamos a palavra aí. Então, Sr. Presidente, fica com... Agora, eu propunha Eu posso ir ao primeiro. Antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade. Não de vir aqui a todos, estamos aqui perto, mas para se candidatar a Presidente do Sporting. Eu, como sportinguista, já de muitos anos, e também como empresário, sei quais são as dificuldades de ser empresário, de ter pessoas, de ter dificuldades, e eu vou ter muitas dificuldades, porque isto é, com muita gente, infelizmente, no Sporting pensa que isto cai do céu, mas não cai mesmo. E a dificuldade que eu tive como sportinguista nestes últimos tempos foi o descrédito que nós tivemos, a chacota pura e dura de toda a gente. Éramos, e como toda a gente recebia com certeza nestas inovações dos telefones para recebermos a chacota, darmos a chacota a toda a gente, portanto, isto incomoda sobremaneira. Depois, estava um problema muito grave. Com aquilo que se perfilhava e com as pessoas que estavam, eu não, sinceramente, em todas as áreas, não os conheço. Podem ser excelentes pessoas, mas não vejo credibilidade, nem vejo experiência. Isto fala também a idade, com a idade que eu tenho, portanto, eu acho que a experiência tem muito a ver com a credibilidade que o doutor traz ao Sporting, e é isso que nós precisamos. Eu vou dizer, no caso, não é por ser amigo pessoal, mas o Benfica teve uma sorte muito grande, foi quando foi para lá o Dr. Manuel Pellegrini, depois daquele desastre que eles também tiveram. Portanto, nós precisamos a mesma coisa também, uma pessoa que tenha credibilidade, tenha cara e tenha experiência. Portanto, eu agradeço-lhe por isso, como sportingista. E, como empresário, eu tenho que amar com o Sporting. Isto é um investimento que eu tenho, não é outra coisa. Eu levo lá as pessoas, que são nossos clientes, e às tantas, mas as
pessoas me perguntam, mas que agora vão ver o quê? Temos que ver isto também, a parte empresarial das pessoas lá estão a investir o seu dinheiro. Que é um investimento que as empresas têm. Portanto, temos efetivamente que jogar bem, ter 8, mas principalmente podemos não ganhar, queremos ganhar, principalmente o que não podemos ser é esfolhados. Foi aquilo que nós fomos. O desastre que nos aconteceu nestes últimos tempos com este senhor que realmente não tem, eu até me custa dizer o nome dele, realmente isto é mal demais para aquilo que eu sou muito comedido nas coisas. E isto realmente foi um desastre grande demais para nós sportinguistas e custou muito. E eu espero, e sinceramente, quando disse, agora só tenho um reparo, quando disse no fim, que não nem se importava de não ser presidente, disse aí, não pode ser, importe-se, porque senão estamos mal. Okay? Não acaba assim, porque eu aí fiquei, importe-se, porque senão ficamos mal. Ok? Muito obrigado. E espero ver dia 9, que vou lá, com certeza. Espero dia 9. E tenho muitos votos, que eu já tenho muitos anos disto, de sócio. Portanto, espero que dia 9, ou dia 8, lá está, há bocado disse, dia 8, ao dia 9 estaremos a festejar. Ok? Obrigado. Obrigado. Rapidamente, eu agradeço-lhe as suas palavras. Eu primeiro começo por dizer que foi um problema que os danos que se provocaram no Sporting não foram só financeiros nem económicos, foram reputacionais. Nós, de facto, estamos numa situação, aos olhos do país e internacionalmente, porque infelizmente aquelas filmagens de Alcochete passaram, como vocês sabem, no mundo inteiro. Não só envergonhou extraordinariamente o nosso querido Sporting Clube Portugal, como envergonhou inclusivamente o país. E de facto isso traz um dano reputacional grande. E como disse aqui o Zé Eduardo, temos que fazer o nosso agradecimento ao Presidente Sousa Sintra, porque agarrou numa situação muito difícil, muito complicada, e não a digo que tenha conseguido reverter toda, porque era impossível, mas conseguiu pelo menos diminuir os estragos que nos pareciam quase irreparáveis. Quanto à sua observação, eu talvez não me tenha exprimido bem. O que eu vos quero dizer é que nós não viemos aqui para não ganhar. E queremos ganhar. Porque não entramos nas coisas para perder. Mas o sentimento que a gente tem é que não vivemos tão obcecados com isso como vemos outros. Portanto, porque respeitamos os votos dos sócios, faremos tudo para os convencer, dentro de um jogo, dentro de uma campanha digna, elevada, civilizada, sem ataques pessoais, etc. Tentaremos explicar ao melhor, como estamos aqui hoje a fazer, com muito orgulho em Torres Vedras, ao que vimos, mas não nos vamos usar de outro tipo de metodologia, de golpes baixos, de ataques, de isto e daquilo, e disso não fazemos. Mas os sócios gostam disso, teremos muita pena. Nós não fazemos isto, porque nós achamos que isso é uma herança do nosso Sporting, que é a parte mais negativa do nosso Sporting, que nós às vezes insultamos e atacamos outros sportinguistas de uma forma mais, infelizmente, mais forte do que os nossos rivais. E a gente tem que se unir da melhor maneira possível para podermos ganhar os nossos rivais, que é o que eles fazem. E é nesse sentido que eu disse isso, não é num sentido qualquer, não vimos aqui para perder. Eu também não disse nesse sentido, eu disse num sentido figurativo que não queremos, portanto não foi esse sentido, foi no sentido, fico preocupado porque se não ganhar, o que é que pode acontecer? Só por isso. Não foi nesse sentido, foi no sentido das consequências de não ganhar, que eu não tenho fé nenhuma, se não ganhar, o que é que vai acontecer? Foi verdade? Repare, não foi. De qualquer maneira, temos que respeitar a decisão dos sócios, não é? E não há vencedores antecipados, e nós estamos aqui para ganhar, mas tudo pode acontecer. Faremos tudo o que está ao nosso alcance, isso não, dentro de um conjunto de regras. E é o medo que eu tenho, porque infelizmente os portugueses já nos deram experiência suficiente, não estão no Sporting, mas realmente, até na política, não é? Que conseguem ganhar pessoas que eram impensável ganhar, mas pronto, este país, os portugueses são o que são. Boa noite, Dr. Zé Maria. Tenho 55 anos sócio, faço parte da Segurista, com a maior honra deste
cumprimentar. Não esteve connosco na reunião do dia 15, nos escritórios. Quarta-feira. Por acaso não estive. Tanta gente. Eu estava no estrangeiro. Não tive o prazer de estar consigo. Exatamente, eu consigo. Mas estava a tratar do nosso suporte. E eu o que quero dizer é o seguinte: eu trabalhei 25 anos numa casa, que o senhor conhece bem, quando era dirigida por pessoas que o senhor também conhecia bem. Está tudo dito. 25 anos. E o que eu quero dizer é o seguinte: que era a minha segunda casa. E revejo no Sr. Doutor, no seu tipo de discurso, o tipo de discurso que eu ouvi de alguns seus tios, é muito assim, era muito terra a terra. E eu agradeço que o Sr. Doutor continue a falar assim para o povo, para o público, para os sportinguistas e para Portugal. Não é a minha equipa, para se mandar, sabes? Não, é falar assim, e quando está a falar da tesouraria, das finanças do clube, das formas de reorganização, das formas de financiamento, é que o setor continua com esse discurso a falar simples. Não se ponham lá com as parangonas, depois as coisas que um bocadinho olhar e fica para ali está a dizer. O setor tenta ser um bocadinho mais terra a terra, dizer as coisas de forma a serem perceptíveis. E era isto que eu queria dizer, setor. É que continuo com esse tipo de discurso, de maneira a tornar as pessoas a serem compreender. Muito obrigado. Olha, você viveu numa casa de 25 anos que tinha quase 150. Foi estragada, infelizmente, não vamos falar disso hoje. Mas que eu também não quero esconder aqui que se Deus me der ainda alguns anos de vida, ainda irei relançar outra vez. Mas isso não é agora. Por acaso tem a mesma cor, mas isso também é uma coincidência. Mas o que eu lhe queria dizer é o seguinte, e isso que você falou do terra a terra para mim é muito importante, porque isto tem um bocadinho a ver com o que me disse há bocado. Eu, o José Eduardo, o Jorge, o Engenheiro Proença, todos nós estamos aqui, o Zé igual, nós vimos dizer a verdade e vimos dizer aquilo que se tem que fazer no nosso entendimento. Não vamos fazer flores, não vamos fazer que não temos, como é que chama? Não, aquelas casas de campanha, não andamos a largar balões, nem não temos majoretes, não, porque não está tempo para isso, e isto não é uma eleição americana, estamos numa eleição do Sporting de Portugal, portanto devíamos dizer a verdade, às vezes se calhar não tem assim tanto, passo o termo em inglês, sex appeal, vir aqui com umas elucubrações, vamos fazer uns palácios, quer dizer, a gente está numa situação, vejam bem o ridículo disto, nós estamos numa situação que se nada se fizer, em novembro não há dinheiro para pagar os salários aos jogadores. E depois ouço umas pessoas dizer que vão fazer uns palácios de amadoras, de modalidades, e vão fazer outra academia em Lisboa, e vão fazer... Eu deixo à vossa apreciação, quer dizer, nós não fizemos nada, em novembro não há dinheiro para pagar os salários dos jogadores. Quer dizer, nós não vamos dizer isto aos sócios. Os sócios entenderem que, apesar de estarmos nesta situação, vai-se fazer umas academias no Parque Eduardo VII, ou seja onde for, quer dizer, isto é ridículo, não é? Portanto, eu acredito no bom senso dos sócios. Mas não vamos deixar de dizer aquilo que é a realidade para ver se ganhamos uns votos de algumas pessoas distraídas. Isso não faremos e, portanto, agradeço-lhe o seu comentário. Muito obrigado. Boa noite. Sou o Nelson, aqui de todos. Eu, antes do senhor se candidatar, subscrevi a lista do Varandas e fui para a comissão nova, porque não sabia... achei que você não se iria candidatar. Depois, se você ter candidatado, logicamente, você fez o diagnóstico completo dos desafios que o Sporting tem pela frente, porque nós não vamos só eleger o Presidente no dia 8. O Presidente depois tem que se aguentar lá. E eu não sei se será mais difícil você lá chegar se você depois se aguentar lá. Também eu. Esse é o desafio. E precisamos de uma pessoa com estaleca para se aguentar lá. Pronto. E foi por causa, porque eu conversei com o Varandas, achei o Varandas um excelente rapaz, uma boa pessoa, mas é muito novo, é um rapaz,
e às primeiras contrariedades, às primeiras bolas no poste, achei que não se aguentava e, como você disse, e muito bem, que se este Presidente que for eleito agora no dia 8 não se aguentar, voltam os outros. Vamos ter complicações grandes outra vez. Exatamente, você disse, e muito bem aí. E por isso, nós temos que resistir a algumas coisas. Nós não podemos ter o investimento que temos nas modalidades, como temos, mas se você desinvestir, vão cair em cima de si. Tem que fazer um desinvestimento gradual, que não seja muito. Não tenha muito ênfase logo no princípio, tem que tentar aumentar as receitas do clube de forma a poder diminuir só um bocadinho, em vez de ter que diminuir, tirando o calão da expressão, um bocadão. Tem que ter total transparência, porque senão é uma das causas que pode fazê-lo cair, não é? Total transparência em si e na sua equipa. Se tiver necessidade de substituir alguém, substitua, tem que ser mesmo total transparência, não pode ter telhados de vidro, porque o que nós não queremos é, como já foi dito aqui, o Sporting continuar na lama e continuar num clima de loucura como tem sido. Outra coisa, outro erro, e foi um erro que o Godinho Lopes e o anterior, que era do BCP, O Zé Betancourt. o Zé Betancourt, fizeram, foi os resultados não apareciam e desataram a comprar jogadores. Desataram a comprar jogadores na esperança que, quanto mais jogadores trouxessem, alguns fossem bons e que melhorassem os resultados da equipa. Ou seja, ainda bem que as eleições foram para depois de 31 de agosto, para esta eleição que vai ser eleita, sendo você ou outra, não cair sobre ela a responsabilidade de ter feito este plantel. Correu muito bem os 2 primeiros jogos, esperemos que corra muito bem também o terceiro. Mas depois, só que uma coisa a acontecer à nossa equipa de futebol, também não pode cair no erro de desatar a contratar jogadores em janeiro. Pronto. Depois, deve aguardar uma altura melhor onde veja, porque em princípio, se for eleito, há de ser eleito com 30, 35, 50% dos sócios, e tem que, ao fim de algum tempo, ter um apoio muito maior, e acho que faz muito bem em chamar os outros candidatos, caso ganhe, para trabalharem consigo. Tem que esperar um momento que as pessoas ainda não estão preparadas, no meu ponto de vista, para falar da compra das VMOCs, porque o anterior conselheiro explicou muito mal, deu a entender que ia comprar com o dinheiro da SAD uma coisa para o clube, não é? Exatamente. Pronto. E um clube que tem 20 milhões de orçamento, ou 25 milhões de orçamento, como é que se vai endividar em 40 milhões, não é? Ou seja, tem que tentar adiar isso, porque se for falar disso já ao princípio, os que não votaram em si vão começar a tentar enrobar, tem que ter muito cuidado com este tema, apesar de todos nós querermos a recompra das VMOCs, não é? E também tem que usar as influências que adquiriu ao longo da sua vida, as suas primeiras vendas têm que ser vistosas. Vistosas, têm que ser boas, porque, para todos os efeitos, os loucos que lá tiveram acabaram por fazer umas boas vendas. Eram duros a negociar, não é? Até mesmo quando estavam encostados à parede, acabaram por fazer uma boa venda do Ilor e do Bruma, acabaram por ser dois bons negócios, e você precisa de usar as suas influências para, pelo menos, as primeiras vendas serem boas e para reconquistar os sportingistas que não ficaram em si, porque o principal desafio não é dia 8, é depois do dia 8, porque se eu tivesse que apostar dinheiro, apostaria dinheiro que você não chegaria até ao fim, porque é mesmo difícil, vai ser mesmo difícil. Eu queria responder, Tocou aqui em muitos pontos pertinentes,
vamos começar pelo primeiro, diminuir os custos devagar. Não, você repara, eu não estou para aqui dizer que fazer cortes, não é esse o meu objetivo. Agora, repara, tem 81 jogadores de futebol profissional. 81. Eu estava a falar- Séniores. Eu estava a falar dos modalidades do clube. Não, e portanto, eu não tenho esta teoria que os clubes grandes têm que espalhar jogadores pelos outros clubes todos. Acho que isso é uma batota enorme, depois não jogam quando jogam contra nós. Acho que isto enfim, não se vai conseguir acabar isso imediatamente, mas acho que vai ter que acabar. Mas esta história dos clubes grandes andarem a distribuir jogadores pelos outros clubes. Os únicos jogadores que os grandes devem distribuir pelos outros clubes são os jogadores que vêm da formação e que às vezes têm que rodar noutros clubes antes de poderem chegar à equipe principal do Sporting, do Benfica ou do Porto, nós aqui estamos a falar do Sporting. Agora, ter jogadores comprados no estrangeiro, às dezenas, já lhe disse que o Bruno Carvalho comprou 160 jogadores em 5 anos. E depois andar a espalhá-los pelo outro lado com custos brutais, é preferível ter um plantel mais pequeno, mas de jogadores de melhor qualidade, para nos dar mais hipóteses, podemos ser campeões. E quando digo mais pequeno, não é 20 jogadores, é ter 35, por aí, mas mais do que isto, ter 80, não consigo ver, a não ser a exceção da formação, não consigo ver qual é a vantagem. E você, gastando dinheiro em 35, consegue gastar, se calhar, o mesmo, ou um pouco menos, com jogadores melhores do que em 80. Além disso, veja o seguinte, o Sporting tem, vou-lhe dar 2 exemplos. O Dumbiá. O Dumbiá custa 6 milhões de euros por ano. Você acha que o Sporting se pode dar ao luxo ter um jogador que custa quase 6 milhões de euros por ano e que não joga? Não pode, pá. 6 milhões de euros é um ordenado de topo em Inglaterra. Talvez se pague menos impostos, mas é um ordenado de topo. E, portanto, nós só podemos ter jogadores de 6 milhões de euros que sejam absolutamente indiscutíveis. Isso é evidente. Isto tem a ver com o scouting. E ontem tive a oportunidade de explicar que o scouting tem que ser uma atividade completamente profissionalizada. Se pode andar a fazer experiências, comprar este, comprar aquele, comprar aquele outro, comprar não sei o quê, para ver se acerta num. Não. Tem que ser um assunto estudado, enfim. Tem que se darem referenciados os jogadores para cada posição, quanto é o seu custo, a sua idade, se são internacionais, se não são, todos os clubes bem profissionalizados, com boas estruturas, fazem em todo o mundo. Pois em relação, há outro aspecto que eu lhe gostaria de falar, que tem a ver com uma coisa que eu falei ontem, que é o seguinte: o Sporting nunca teve resultados operacionais positivos, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a receita corrente do ano tem sido sempre inferior à despesa, tanto a nível da SAD como no consolidado, portanto, no nível do Grupo Sport, tendo as modalidades e a estrutura global do Sport. E isso tem que acabar. Nós temos que, pela via do aumento das receitas, temos que ir aumentando o máximo que pudermos, e pela via da racionalização dos custos. Portanto, a resolução dos custos não é perder capacidade competitiva, é ser gastar menos, mas até ter melhores resultados. Nós conseguimos ter o resultado operacional positivo. Porque ao não ter, somos sempre obrigados a vender jogadores. E acabamos sempre de ter que vender os melhores jogadores. E muitas vezes cedo demais, quando devíamos mantê-los mais antes para nos dar retorno esportivo e vendê-los um pouco mais tarde. Dou-lhe um exemplo. O Ronaldo, não é? Tivemos que o vender com 19 anos, precisávamos do dinheiro. Ele foi vendido, eu já não me lembro, penso que foi à volta de 18 milhões de euros ao Manchester United. Depois foi vendido o Manchester United para o Real Madrid por 96. Se o Ronaldo tivesse ficado mais 2 anos no Sporting, era vendido por 40 ou por 50 naquela época. Portanto, mas a pressão para vender um jogador bom, porque os menos bons são sempre mais difíceis de vender, tem que desaparecer da maneira que é ter um resultado operacional positivo. E eu quero dizer aqui, não quero dar isso como exemplo, que para mim, enfim, o Benfica tem um resultado operacional positivo. Isso também tem a ver com a Liga dos Campeões, que é outro problema. Nós temos que ter consciência. Por isso é que eu há bocado vos disse, não quer ser muito maçador, porque é que nós não podemos falhar outra vez. Porquê? Porque cada vez mais a economia da Liga dos Campeões, o ranking em que Portugal está, a economia de Portugal,
cada vez vai ser mais difícil sustentar ao mais alto nível 3 clubes grandes e tenderá a sustentar mais 2 clubes grandes. Porque serão só 2 que irão à Liga dos Campeões. E, por exemplo, o Porto este ano, pelo facto de ir à Liga dos Campeões, vai receber 50 milhões de euros. Só por ir aos grupos. E o Benfica, se passar agora esta última pré-eliminatória, receberá quase à volta de 40. Mas depois, se pontuarmos no grupo e passar, por exemplo, aos oitavos de final, o que não é impossível, vai logo para os 50 e tal milhões. Portanto, isso cria logo uma disparidade em relação aos outros mortais. Portanto, nós, para podermos estar dentro dos 2 primeiros, nós não podemos outra vez ter um revés. Quer dizer. Por isso é que você disse que muitas pessoas que estão a concorrer, não tenho dúvida nenhuma que são grandes sportinguistas, boas pessoas, gente decente e séria, mas não podemos entrar, na minha opinião, é a nossa opinião, por isso é que a gente está aqui, em experimentalismos nesta altura. Vamos lá ver se isto dá, com as dificuldades que a gente tem pela frente. Que é, por um lado, uma situação financeira muito difícil, e por outro lado, não nos podemos neste momento desaproximar do Porto e do Benfica. Porque senão depois, se viermos para baixo, voltar outra vez a chegar lá acima, vai ser muito difícil. Sobre os FMOCs, quero dizer o seguinte, depois termino. Porquê é que se fizeram os FMOCs? Os FMOCs neste momento são 135 milhões de euros. Transformou-se passivo banqueiro, às vezes isto é um bocado chato estar a falar de finanças. O que é que se conseguiu? Transformou-se passivo bancário que vencia juros por FMOCs que não vencem juros. Porque os FMOCs são um valor mobiliário híbrido, não é nem uma obrigação, nem uma ação. Até há quem chame, tem gíria bancária, os cocos, mas que são valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em ações, que serão em 2026, neste caso do Sporting. Só se tem que pagar juros se a SAD distribuir dividendos. Como a gente não distribui dividendos, não tivemos que pagar juros. Portanto, o que é que a gente conseguiu com os juros? É que o Sporting, durante estes anos, não pagasse juros sobre 135 milhões de euros. Que é uma loucura pagar juros sobre isto. Não. Agora, temos uma possibilidade muito grande, que é poder comprar estas FMOCs por um valor muito baixo. Porque elas foram emitidas a 1.000 euros e os bancos talvez aceitem que elas sejam compradas a 300 euros. E o problema, como você disse, é que o clube tem que ser o clube a comprar as FMOCs, não pode ser a própria SAD. E, portanto, o clube tem que comprar estas FMOCs e depois, quando elas se transformarem em ações, porque nessa altura fica com uma percentagem da SAD 90 e tal por cento. Essas FMOCs, ao transformarem-se em ações, o clube passa a ter 90 e tal por cento da SAD. Então aí tem espaço para ir buscar outros investidores. E que, ao entrarem com o dinheiro para o Sporting, não tínhamos que perder, como não podemos, e é a nossa promessa, a maioria do controle da SAD. E nós precisamos de investidores. Portanto, quando eu ouço os candidatos a dizer não precisamos de investidores, eu meto as mãos na cabeça. É pá, porque isto é que quem não sabe o que é que anda aqui a fazer. Desculpe lá. Então a gente tem uma emissão de obrigações em novembro, 30 milhões que ia ter que fazer, se não entra em default. Mas quem é que compra a emissão de obrigações? São os investidores. Portanto, não se pode dizer no jornal que não precisamos de investidores. Os investidores leem os jornais. Tanto os de cá como os de lá de fora. Portanto, se a gente anda a dizer não precisamos de investidores, então quando for a emissão de obrigações, lá for o banco falar com o fundo tal, caro amigo, quer comprar 5 milhões? Eu não, está aqui dito que não é preciso investidores, não compro. Portanto, quer dizer, eu estou um bocadinho a caricaturar, mas é para perceber a falta de consciência das afirmações que se fazem numa situação destas. Para terminar, já foi muito longo, e eu acho que muita gente quer falar de futebol, o que é preciso é ultrapassar esta situação difícil em que ficamos. Eu ontem expliquei que o Poço de Petróleo que herdámos do Dr. Bruno Carvalho foram 60 milhões de euros de direitos de televisão à vida. Então nós éramos para receber este ano e no próximo 68 milhões de euros e vamos receber 8, porque eles já gastaram 60. Portanto, tudo isto traz um conjunto de dificuldades que é preciso enfrentar, mas não é só enfrentar e depois ficar a jogar para ver se ficamos entre o Braga e o Guimarães. É que é enfrentar isto e ao mesmo tempo lutar pelo título nacional. Por isso é que eu acho que isto não está para amadores nem para estagiários. É a minha opinião sincera, mas deixarei à vossa apreciação. Sincero, não estou a fazer género. Se
vocês acham que isto está para experimentalismos ou não está para experimentalismo. Muito boa noite. Eu estou absolutamente de acordo que ao Sporting é necessário uma liderança com muita experiência e reconheço no doutor essa experiência e, portanto, deposito em si bastante esperança. Gostaria, e de facto também estou de acordo que o Sporting não é o futebol, não é o handball, é uma empresa dificílima de gerir no estado normal. Portanto, neste estado, não diria que não é impossível, também vai ser preciso um grande esforço e uma grande dedicação e uma grande competência. E, como foi dito, liderança, acima de tudo. Portanto, também estou de acordo e tenho esperança que, de facto, o Sporting tenha a sorte de ter à frente o seu destino próximo, uma pessoa com o seu perfil. No entanto, eu faço parte do núcleo, já agora do núcleo de Caldas da Rainha, e gostaria também, já que não se falou, agora começou-se a falar em coisas concretas, no início não se falaram em coisas concretas, gostaria de saber qual é a visão da candidatura relativamente ao papel dos núcleos na missão do Sporting, que eu penso que os núcleos podem ajudar e muito. Eu vou dar umas palavras, depois passam melhor aos Filipe. Para nós queremos aproximar os núcleos cada vez mais do Sporting. E vamos tentar cumprir uma promessa que já foi feita há muito tempo, mas que não tem sido cumprida. Que primeiro possa haver voto em urna nos núcleos aos sócios. Que não obriguem os sócios a irem nos votos. Idealmente eletrónico, estamos no século XXI, em 2018. Queremos também que os núcleos, porque está previsto nos estatutos, depois passarei aqui a palavra ao Safrino, que os núcleos participem, como está previsto nos estatutos, em discussões sobre o futuro do Sporting, debaixo da designação estatutária que está prevista para esses encontros e que nunca mais se fizeram, com os núcleos em que a direção tem que ouvir as preocupações dos núcleos em relação aos seus, tanto aos associados dos núcleos como aos sócios, além de serem associados dos núcleos, são sócios do Sporting. Queremos fazer um cartão único e acabar com estas dualidades. Queremos ter merchandising nos núcleos, portanto os núcleos poderem vender os produtos do Sporting em vez de ter que se ir a Lisboa para se poder comprar uma camisola, ou seja, um cascola, ou seja, o que for, e por aí fora. E, portanto, para nós, saber desenvolver isto é absolutamente fundamental, porque o Sporting não é Lisboa, o Sporting é um clube nacional. Eu sempre disse que os únicos dois clubes nacionais que existem é o Sporting e o Benfica. O Porto é um clube regional. Não tem a implantação nacional que nós temos e o Benfica. E nós, com as dificuldades de não ganharmos um campeonato há tantos anos e não vamos tendo, eu fico impressionado com a quantidade de crianças que se vêem no Sporting, que nunca viram o Sporting campeão. Qualquer pessoa abaixo dos 25 anos não se lembra do último campeonato. Os 23, os 22. Portanto, e vê-se imensa gente nova. É uma coisa impressionante como é que a gente conseguiu manter esta malta nova. As crianças, raparigas e rapazes de 10 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, e nunca viram o Sporting campeão. Mas o Sporting é um clube nacional e tem que saber explorar e desenvolver e cativar em todas as regiões do país. E, portanto, no nosso programa está um conjunto de medidas. Nós não fazemos programas de 300 medidas, mas ninguém faz nada, está aí as coisas para mostrar nas televisões e não serve para nada. Não, fazemos umas medidas focadas que nós acreditamos que são importantes, como estas medidas para os grupos que eu abordei superficialmente, mas que me parecem extremamente importantes. Mas agora passarei ali ao Zeferino para dar aí mais uma palavra sobre este assunto que me parece francamente importante. Agradecendo, antes de mais nada, agradecendo a presença, nomeadamente, de das Caldas e julgo que houve aqui mais alguns núcleos. E, em nome de todos nós, acho que é uma explicação que é devida
dada o curto espaço de tempo e o momento que todos nós vivemos esta época de agosto, é de todo impossível fazer estes seus esclarecimentos nos próprios núcleos e agradecer a vossa presença nesse sentido. Acrescentando um pouco ao que o futuro Presidente, o Dr. José Maria Richiar, acrescentou, importa, acima de tudo, fazer aqui um bocadinho uma breve história. Sporting Portugal, os valores, e como clube desportivo que se joga neste equilíbrio, a emotividade com a racionalidade da gestão, e foi isso que, andando eu por aí há algum tempo, encontrei a José Maria Richiar este equilíbrio da emoção e da racionalidade numa gestão desportiva. E um dos valores principais que o nosso clube tem é a grandeza de termos os núcleos, começando pelo Solar dos Engenheiros da Almada, que foi constituído no final dos anos 60. E durante muito tempo, especialmente na década de 70, foi o grande empurrão que houve para a criação dos núcleos pelo mundo inteiro. E tem que haver um bocadinho de respeito e de os núcleos, na maioria dos casos, são instituições com personalidade jurídica. E esse respeito que foi dito ainda agora pelo Presidente, que é fazer uma partilha e o respeito por o trabalho, pela emoção. Vive-se o Sporting de uma forma diferente em Torres Vedras, mas vive-se também o Sporting de uma forma diferente e muito mais difícil, por exemplo, na terra onde nasci, em Luanda, na África do Sul, nos Estados Unidos. E esse trabalho tem que ser feito hoje, facilitado com as comunicações, de partilha e de respeito. Porque muitos dos núcleos, e todos nós sabemos, que muitas vezes são pessoas que se dedicam à paixão do Sporting. Alguns contraem empréstimos para depois, ao final de 10, 15 anos, o próprio património, a própria seta, reverter para o Sporting Portugal. E, portanto, isto hoje está facilitado. Aquilo que eu tive a sorte de andar por aí e ter participado na formação de cerca de uma dezena de núcleos, hoje está facilitada esta integração. Não só na questão do voto eletrónico, e quando se fala na questão do cartão único, é uma mais-valia todos nós, e de certo modo procuramos todos nós acabarmos com esta dicotomia que umas vezes se diz que somos 3 milhões de adeptos e só 100 mil sócios, e se calhar temos mecanismos estatutários, temos mecanismos das novas tecnologias para, quem sabe, podemos ter 3 milhões de associados. Isto passa por implementarmos estas medidas do voto eletrónico, do merchandising, do cartão único, um cartão que possa, não colido com os estatutos, mas possa ter uma barra a dizer que pertence ao núcleo de Torres Vedras ou ao núcleo das Caldas. Portanto, isto tem uma importância muito grande para quem vive o Sporting, nomeadamente no Estado de Lisboa. Acho que perdeu-se nos últimos anos um bocadinho aquele sentimento de virmos uns aos outros, respeitarmos este lado do humanismo e respeitarmos muitas vezes a forma de cada um de nós vivermos o Sporting. E os núcleos, quer o Torres Vedras, quer os núcleos muito mais afastados, têm que ser uma parte viva do Sporting. Portanto, traços gerais, e não abrindo um bocadinho também o leque, porque o Presidente já o anunciou que brevemente fazemos constar todas estas medidas, não o represento das medidas, mas ações que serão concretizadas para o mandato. Portanto, mas passa muito por essa integração, por esse respeito na diversidade e na forma de vivermos o clube, seja em latitude ou longitude que estejamos no mundo. E acreditem que todos, quer nos Estados Unidos, quer na África do Sul, quer na Austrália, todos seremos importantes para transformar o Sporting. Eu gostava de falar, por acaso, vem aqui em relação ao Dr. Dias Ferreira, que anunciou, nós, segundo nos transmitiu, precisamos de 122 milhões, certo? Pronto. O
Dias Ferreira, pelos vistos, consegue aqui arranjar um fenómeno que eu não consigo perceber. Diz que garante 150 milhões para construir 10 academias em África. Portanto, é isto. Só? Portanto, é isto que vem de encontro ao que o Dr. José Maria Richard acabou de dizer. Quer dizer, é isto que os candidatos vão apresentar. E se nós formos ver aqui, que eu estou a ver online, isto é uma coisa, quer dizer, isto é ridículo. Eu não consigo perceber isto. É isto que estamos entregues. Portanto, é bom com os sócios. É bom com os sócios. Se calhar está à espera que hoje há o jackpot do Euromilhões e saia o jackpot. Estou a dizer o seguinte. São só 107. Isso deixa a apreciação dos sócios. E já agora, só para acabar, não se esqueça sobre isso. E agora também vem de encontro ao que o Dr. José Maria Richard termina de dizer. O Dr. Dias Ferreira finalmente vem dizer que o Dr. Frederico Varandas e o João Benedito ainda não têm condições para estar à frente de um clube como o Sporting, ou seja, conduzir no chumbo, avião, porque ainda estão a tirar o brevet. É tudo dito. Muito obrigado. Obrigado. Bom, 150 milhões para a academia, para as academias em África. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Ainda há bocado alguém fez uma pergunta, disse que não sabia se o que era mais difícil era chegar ao dia 8 e ganhar, ou depois de ganhar lá ficar. E eu digo que é muito mais difícil lá ficar depois. Não tenho dúvidas. Sobre se ficamos lá os anos todos ou não, não estou extraordinariamente preocupado com isso, porque sabemos que quem se mete nisto tem que correr os riscos que advêm dessa situação. E nós sabemos muito bem, como você disse, que a bola bate na trave, ou não entra. Não me posso esquecer até hoje, e discuti isto com o Jorge Jesus, de quem sou amigo, aquela bola do Brian Ruiz, a meio metro da baliza, que se a bola entra dentro da baliza, provavelmente teríamos sido campeões nacionais. Vejam bem o que é que um lance num campeonato pode decidir. E o Jorge Jesus até me disse uma coisa curiosa que muita gente não sabe. É que uma das razões que ele falhou esse gol é que o relvado era francamente mau. Ele, aliás, o Jorge Jesus costumava dizer que os relvados são como as alcatifas. Não é? Quer dizer, se uma pessoa comprar uma alcatifa por 50 euros o metro quadrado, ela não terá a mesma qualidade uma pessoa que compra uma alcatifa por 500 euros o metro quadrado, ou mesmo 1000 euros o metro quadrado. E a nossa alcatifa, que era a nossa relva, era muito má. Por isso é que ele exigiu que se fizesse um relvado novo, e o problema não é só o relvado, é que, está a ver, para pessoas que não percebem nada de futebol, estar a falar disto, vocês devem estar a achar que eu estou maluco. Mas o relvado tem depois por baixo toda uma estrutura de drenagem, com areias, com tubulações, e o que é que tinha acontecido? Uns tempos antes, não sei se no tempo do Dr. Felipe Soares Franco ou do Dr. Zé Betancourt, a gente fez uns concertos e as pessoas que foram para cima do relvado com o peso partiram a parte que estava por baixo do relvado, que é a tal que drena, não é? Portanto, depois disso começa a ter problemas, quando começa a chover a água não se vai embora e por aí vai. Portanto, nós tínhamos um mau relvado. E o Jorge explicou-me que uma das razões que o Branco Luís falhou esse gol foi porque quando a bola, quando ele, no momento em que ele ia estar a bola para dentro da baliza, a relva estava nesse sítio levantada e a bola estava de tal maneira levantada que ele mesmo assim acha, o Jorge Jesus acha mesmo assim, ele tinha a obrigação de ter metido a bola lá dentro. Mas criou um efeito quase impossível, que era aquela distância da baliza, a bola passar por cima da barra em vez de entrar dentro da baliza. Se fosse num relvado como temos hoje em dia, essa bola tinha entrado dentro da baliza. Mas, portanto, para responder que, de facto, nós temos consciência que isto bate na trave, não bate, e as coisas podem complicar-se. Agora, o que a gente acha, vocês desculpem lá isto, é que vemos outros candidatos, é que se as coisas começarem a correr mal, tenho medo é que eles fujam. Não é? Já não era a primeira vez. Bom, já vimos outros a fugir. E nós não vamos fugir. Nós não fugiremos nos momentos difíceis, que não temos qualquer dúvida que vamos ter.
E depois há outra coisa que eu vos quero dizer, porque eu sou coerente com aquilo que faço na vida, que é o seguinte. Eu há bocado disse-vos que apoiei o Bruno Carvalho e que ele, no primeiro mandato, fez um trabalho positivo. E fez. O que ele fez a seguir foi destruir o trabalho que fez. Há pessoas assim. Há pessoas que são capazes de fazer coisas bem feitas e melhorar as situações que encontram. Depois passa-lhes qualquer coisa na cabeça e começam a destruir o seu próprio trabalho. E veja o seguinte, isto é para responder ao problema que quem for eleito no dia 8 terá, se calhar pode ser eleito com 25% ou com 30%. Não estou nada preocupado com isso. O Bruno Carvalho, quando foi eleito com um pouco mais de 50%, fez um trabalho muito melhor do que quando foi eleito com 90%. E o Dr. Betancourt foi eleito com 90% e o trabalho, infelizmente, foi francamente negativo. Portanto, a porcentagem com que se é eleito não me impressiona nada. Porquê? Porque depois pode acontecer duas coisas. Ou o trabalho é muito bem feito e os outros sócios começam a ficar cativados com o trabalho, ou não é bem feito e quando é mal feito pode ter tido 90% que também acaba por sair pela porta pequena, como a gente já viu várias vezes. Finalmente, quero-vos agradecer a vossa presença, quero-vos dar a garantia, e não me interprete mal outra vez, que ganhemos ou não, esperamos ganhar, que iremos sempre nos comportar com educação, com respeito pelos concorrentes, com elevação, não entrando nos ataques pessoais, pois se eles os fizerem, é o problema deles, e tentando explicar aos sócios o que é o nosso programa, as nossas capacidades, a nossa experiência, a nossa maturidade. Também temos pessoas novas na nossa candidatura e achamos que os jovens são absolutamente fundamentais, mas achamos que deve ser uma mescla e, sobretudo, uma altura desta dificuldade. E achamos que isto tudo na vida tem o seu tempo, quer dizer, eu também, se calhar, quando tinha 30 e tal anos, achava que queria ser. Eu tinha a perfeita consciência que gostaria de ser Presidente do Sporting, mas também tinha a perfeita consciência que não tinha capacidade para ser Presidente do Sporting. Tinha. Achava que era suficientemente difícil, como um de vocês disse agora, ainda por cima, é um grupo empresarial com uma dificuldade acrescida, porque eu já estive à frente de grupos empresariais. É que mistura a paixão com a racionalidade. É que quando se está num grupo empresarial só, não há a parte. Quer dizer, as pessoas podem gostar do sítio onde estão, mas não há esta paixão do resultado e da vitória ou da derrota. Não há. E aqui há. Portanto, é gerir as mesmas dificuldades que se gera um banco ou uma empresa, ou seja o que for, mas depois com a componente toda da paixão. Portanto, eu acho que é mais difícil dirigir um clube como o grande do que dirigir uma grande empresa. Não tenho qualquer dúvida. E por isso é que eu acho que é preciso maturidade, que é preciso experiência, é preciso consciência. Eu às vezes digo assim para mim, isto não vai ser nada fácil. E diga-me, estás consciente naquilo que foste meter? Isto não vai ser nada fácil. E depois vejo os meus concorrentes, todos fantásticos, todos à vontade, todos tranquilos, com uns deplions, uns programas que nunca mais acabam, com uma data de setas e quadradinhos e funções, e depois vem o Roberto Carlos, o Roberto Carlos não é o cantor, é o jogador, não é? E vem o Schmeichel, e vem o não sei quantos, uma data de gente que não sei para que é que serve, mas pronto, para aumentar os custos de certeza absoluta. E parece uma parada de estrelas, de gente que não vejo o que é que acrescenta aos ótimos elementos que a gente tem no Sporting e a outros que podemos fazer regressar, se acharmos que é caso disso, quer dizer, não entendo. E, portanto, vamos fazer o nosso melhor. Começámos um bocado tarde, é verdade, porque estivemos à espera que aparecesse alguém responsável e com capacidade que não apareceu. E, portanto, começámos um pouco tarde, mas acho que ainda estamos a tempo de conseguir explicar, como tivemos aqui hoje, com muito prazer, enfim, a muitos daqueles que irão votar, como é que somos, o que é que vamos fazer, e vamos fazer com certeza o nosso melhor. E eu gostava de sair de Presidente do Sporting dando uma grande alegria enorme ao Sporting, não, se pudessem ser mais do que uma, ainda melhor, sermos outra vez campeões,
E eu, no outro dia, com o Zé Eugênio Dias Ferreira, que você estava agora a falar disso, nem percebeu, porque ele às vezes não percebe as coisas. Eu estava a dizer que não me esqueço, em 2002, eu por acaso estava no Conselho Fiscal do Sporting, quando fomos pela última vez campeões, e eu vi num autocarro, desde Alvalade até à Câmara Municipal de Lisboa, por acaso vim ao lado do Jardel, e não me esqueço, não é por eu lá ter estado, que isso não tinha importância nenhuma, né? A maioria das pessoas estavam na rua, nem sabiam quem eu era, mas tive visto para aí 500 mil de Sportingistas, desde a Avenida da República praticamente toda cheia, a Avenida da Liberdade praticamente toda cheia, e a Praça do Município onde não se cabia, e ver o contentamento daquela gente, ver o contentamento daquela gente nova, que agora está 16 anos mais velha, mas crianças, jovens, raparigas, rapazes, tudo a chorar de contentamento. Isso é que eu gostava e é por isso que eu estou aqui. Essa é a principal razão que eu estou aqui. Não é para ir fazer do Sporting um banco. Ou um exemplo, quer dizer, é evidente que, como vocês sabem, sem dinheiro não há vitórias. Mas era isso que eu gostava e que estou convencido que aqui com o Zé Eduardo e com todo o resto da nossa equipe, nós vamos outra vez fazer esse passeio de autocarro. Agora já não vai ser com o Jardel, mas com outros, até à Praça do Município. Muito obrigado e boa noite.